Olá, bom dia pessoal. Vamos continuar com o nosso estudo do livro de 1 Samuel. Nós estamos estudando o capítulo 23 e nos versos iniciais do capítulo 23 nós vemos que Davi, tendo salvo o povo ali de Keila, do exército, mesmo ele fazendo isso, livrando eles do povo filisteu, aquele povo resolve trair ele e entregá-lo para as mãos de Saul. Mas Deus alertou a ele que aquele povo ia fazer isso, E ele então resolve sair daquela cidade, diz a palavra sem rumo, mas com destino traçado por Deus, como vimos anteriormente. Indo se refugiar ali no deserto de Zif, em Oreza, a aproximadamente 20 quilômetros ao sudeste de Keila. E Davi, sabendo que Saul saíra ao seu encalço para tirar-lhe a vida, se detém ou se esconde ali neste deserto, junto aos zifeus. Vemos então o plano de Saul de capturar Davi em Keila foi frustrado pela ação de Deus, que o alertou que ele seria traído. Nos versos 16 a 17, vemos que Jonatas mais uma vez procura Davi, e agora com o intuito de fortalecê-lo, de aumentar a sua confiança no Senhor. Observem o texto. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Jonatas então encoraja a Davi, Você não tem que temer, pois Deus está contigo e não permitirá que a mão de meu pai te alcance. Confia no Senhor. E mais, você vai reinar sobre o povo de Israel, conforme o próprio Deus determinou. Eu estarei contigo neste reinado, serei o segundo. Jonatas abre mão da sua prioridade de sucessão ao trono em favor de Davi, pois sabia que ele era o escolhido de Deus. Quando ele afirma que seu pai tinha conhecimento, certamente estava lembrando Davi da mensagem que Samuel levou a Saul, quando Deus o rejeitou e ungiu Davi. Saul queria matar a Davi para que isso não se cumprisse, e Jonatas pudesse ser, sim, o seu sucessor ao trono. Mas Jonatas renova esta aliança com Davi perante o Senhor. Mas a vida do servo de Deus não estava nada fácil, E os zifeus procuram Saul e falam onde Davi estava escondido. Podemos imaginar, como vimos anteriormente, que Davi foi traído pelo povo que ele o salvou, mas eles tinham medo de que Saul poderia fazer com eles. E agora, mais uma vez, os zifeus estavam com este receio em seu coração e decidiram ficar bem com o rei Saul. Isso realmente procede, mas temos que entender também que havia uma batalha espiritual, onde o inimigo que tomou conta do coração de Saul tentava destruir os planos de Deus para o seu povo. Não podemos ser inocentes, de que Satanás não conhecia os planos de Deus, que foi até lhe revelado lá na criação do mundo, com o pecado do homem. Deus estava preparando a linhagem que traria o seu filho ao mundo para destruir o inimigo, conforme a promessa lá no Éden. Davi fazia parte desses planos de Deus, e Satanás não queria que esse plano concretizasse, e usa todas as suas armas para tentar alcançar o seu objetivo. Vivemos diariamente nesta batalha espiritual, onde o inimigo tenta nos desviar dos caminhos do Senhor. E cabe a nós permanecermos firmes para resistir às artimanhas do mal. Saul fala então para aqueles homens que foram procurá-lo, nos versos 22 e 23, para que eles indagassem corretamente ali onde Davi e seus homens estariam, pois tinha na mente que Davi era astuto e conseguia fugir sempre, mais uma vez demonstrando que não reconhecia o poder de Deus tanto na sua vida como na vida de Davi. Às vezes, até nós mesmos caímos na cilada do inimigo, em pensar que as coisas do bem que nos acontecem são pura sorte, ou por causa da nossa expertise, e deixamos de dar
a glória devida a Deus que cuida de nós e das pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles homens, eles seguiram à frente de Saul e passaram informações de onde Davi estava ali no deserto de Maom, tendo Saul partido para lá com seus homens. Porém, Davi ficou sabendo, e segundo o texto, ele desceu para a penha que está ali no deserto, né, na tentativa de fugir de Saul. Porém, ele e seus homens foram cercados pelo exército de Saul. Mas você pode até pensar que foi sorte, mas eu creio na intervenção divina. Observem ali os versos 27 e 28. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Saul, ele recebe a informação de que os filisteus, possivelmente aproveitando a ausência do exército que estava no encalço de Davi, resolveram atacar a nação. E mesmo na sua ânsia ali de prender e matar Davi, Saul decide deixar de lado seus motivos pessoais por amor e segurança da sua nação. Deus usa até a ação do inimigo para livrar os seus escolhidos. Eu já contei esta história aqui, mas eu gostaria de repetir. O pastor contou que uma senhora cristã, pobre, certa vez ligou para um programa de rádio a fim de conseguir uma ajuda, pelo menos até uma ajuda de alimento. O pessoal da rádio fez uma coleta e enviou uma cesta básica para ela. Mas no dia, com a seguinte observação: quando ela perguntasse quem enviou a cesta, deveriam dizer que foi o diabo. O pessoal chegou na casa dela, entregou a cesta, ela os convidou para entrar, agradeceu e continuou ali conversando com eles. Logo depois, um deles perguntou se ela não queria saber quem enviou a cesta. Aí ela responde com a maior naturalidade: não tem necessidade não, quando Deus manda, até o diabo obedece. Certamente, passou no coração dos homens de Davi que a morte seria certa e não contavam com a ação de Deus nas suas vidas. Mas Davi, ele tinha essa confiança em seu coração. E no verso 17 que vimos, Jonatas fala isso a Davi: não temas, porque a mão de meu pai não te alcançará. Isto por causa da confiança que eles tinham em Deus. Ao se ver livre, Davi sai daquele lugar e vai para outros locais seguros ali em Eugedi. Eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje com 2 versos do Salmo 91. No verso 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Este é o cuidado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de toda a sua família. É Deus que nos leva, e não há mal nenhum que possa nos atingir, se não for da vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana repleta de bênção, juntamente com todos os nossos familiares. Vamos tomar um cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.